Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Glorificamos o nome que é sobre todo nome, o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Efetivamente tem louvor que ele entra na nossa alma e provoca o estremecimento no nosso espírito, aquele contato com a nossa história. Descobrimos que o perfeito louvor, ele faz parte das nossas histórias, assim como ele ativa a nossa fé em Deus, porque Deus nos responde também, não somente através da oração, não somente também através da palavra, mas através do louvor. E o incrível é que este ministério, que é muito usado por Deus, ele vem na vida da gente quando estamos precisando. Eu digo porque acontece comigo e eu sei que acontece com os irmãos e as irmãs, em que Deus usa alguém através do louvor para falar de perto conosco. Aleluia. E nós sentimos quando Deus fala conosco através do louvor. Quero aqui abraçar os nossos amigos, vizinhos. No primeiro dia da abertura desse trabalho, eu conversava com a vizinha de frente, Ana, e eu perguntava o que é que você está achando da abertura dessa igreja aqui na sua rua, em frente à sua casa. Ela disse: foi a melhor coisa que aconteceu. E a gente tem visto que os amigos, as amigas, as pessoas estão atenciosas para ouvir o Evangelho, a palavra de Deus. E Deus faz assim: tem pessoas correndo de um lado para o outro em busca de ouvir a palavra de Deus. Então os nossos vizinhos são privilegiados porque Deus trouxe a palavra até aqui, até este lugar. Quero aproveitar o restante do tempo que nos resta aqui nesta noite, que nos é favorável, para trazer um pensamento bíblico nesta noite. Eu teria uma outra mensagem, mas como o tempo diminuiu, então nós vamos trazer aqui um versículo e falar aquilo que Deus quer falar aos nossos corações nesta noite. Foi lido aqui na leitura oficial Apocalipse capítulo 5. Eu quero ler um versículo do capítulo de número 3. Apocalipse capítulo 3 e o versículo de número 11, onde o Senhor Jesus, ele fala com a sua igreja. O livro do Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo que ele deu a um dos seus apóstolos há mais de 2000 anos passados, ou há quase 2000 anos passados, e que continua falando conosco no século 21. O versículo de número 11 diz assim para nós nesta noite: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Esta é, na verdade, uma palavra de esperança para a sua igreja, para a igreja do Senhor Jesus. Percebemos nestes últimos dias
que de todas as formas o Senhor Jesus tem tocado a trombeta, avisando ao seu povo, aos seus escolhidos, sobre a sua volta. Hoje, por exemplo, eu recebia um vídeo de um amigo meu de João Pessoa, que falava justamente sobre os sinais da volta do Senhor Jesus. Quem tem acesso ao YouTube está lá sempre vendo alguma coisa como mensagem da parte de Deus, avisando justamente sobre a volta de Cristo. E nós não podemos largar este assunto. Quem prega a palavra de Deus, quem ensina, tem que, vez por outra, estar mostrando à igreja esse refúgio. Eu diria que no momento mais difícil da história da igreja e do povo de Deus, onde cada um de nós vamos olhar ao nosso redor e chegar à conclusão, eu digo, real, de que não vale a pena mais viver nesta terra. Quando o povo de Deus chegar a esta conclusão de que este planeta já não tem mais lugar para nós, o Senhor Jesus voltará. Um outro dia, conversando com um jovem a respeito da vinda do Senhor Jesus, e ele dizia para mim: eu acredito que Jesus vai vir depois da grande tribulação. E aí nós conversamos com ele, explicando que nós acreditamos que Jesus vem antes da grande tribulação. Aí eu perguntei para aquele jovem: mas por que você acredita que Jesus vem depois da grande tribulação? Aí ele dizia para mim: é porque nós precisamos ser apertados de todas as formas, de todas as maneiras, para pedir a volta de Jesus. Aí eu expliquei para ele sobre passagens bíblicas que nos mostram que antes da grande tribulação, assim como nós pregamos um outro dia sobre o arrebatamento de Enoque, e Enoque foi arrebatado antes do dilúvio, Noé entrou na arca e foi salvo do dilúvio, assim será também com a igreja do Senhor Jesus. Mas eu gostaria de aproveitar alguns minutos e falar, eu não sei se os irmãos e as irmãs já ouviram falar sobre um projeto chamado Blueprint. Alguém já ouviu falar? É um projeto que envolve várias nações e governos. É interessante que os irmãos tomem conhecimento a respeito deste assunto. E vários governos estão fazendo empreendimento de milhões e milhões de dólares através da NASA e outras empresas encarregadas de conhecer e estudar o universo. E neste projeto, que tem como empresa piloto a NASA, eles vão colocar em órbita 16 equipamentos em lugares diferentes do universo, e não vai demorar muito, porque o projeto já era para estar pronto em 2016, mas houve um atraso, e eu acredito que foi a mão de Deus trabalhando em prol da sua igreja. E eles vão colocar mais ou menos 16 satélites em posições estratégicas, e aí vão começar a mostrar imagens holográficas através de computadores, grandes computadores. E em determinado país, por exemplo, na Índia, onde a principal divindade daquele país ou daquela nação é Buda, eles vão colocar imagens nos céus mostrando Buda junto de Jesus. Aqui, por exemplo, a Aparecida do Norte, eles vão
colocarem imagens em altitudes grandes, mostrando a santa ao lado de Jesus. Porque o plano piloto deste projeto é a unificação de todas as religiões. Querem mostrar que todas as religiões, até as seitas heréticas, estão unidas a Cristo. Então isso vai acontecer, não sabemos quando, em centenas de milhares de lugares. Por último, vão mostrar um arrebatamento dissimulado. Vou fazer um grande evento no universo, como se Jesus já estivesse voltando, para confundir a igreja. Mas ninguém, ou poucas pessoas serão arrebatadas. Somente algumas lideranças do mundo religioso não vão ser arrebatadas. Elas vão ser capturadas, presas. Vão matar essas pessoas para dizer que o arrebatamento da igreja aconteceu e que apenas algumas pessoas foram arrebatadas, quando na verdade não foram arrebatadas. Os irmãos já ouviram falar em pessoas que já foram abduzidas, ou atraídas, ou raptadas por equipamentos que estão soltos aí no ar. Então, irmãos, veja o quanto o inimigo está desesperado com a brevidade da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querem confundir a igreja do Senhor Jesus com essas imagens, inclusive sons. Existe um grande projeto em que eles vão, através de equipamentos, ondas baixas, e vão falar em determinadas alturas, e as pessoas não vão ouvir com o ouvido, vão ouvir dentro da cabeça das pessoas aquilo que eles vão falar. E por último vão simular uma invasão alienígena no planeta Terra. O que eu estou falando aqui já está publicado na grande imprensa. E quando este projeto estava quase a ser posto em ação, um jornalista descobriu o projeto, falou com mais 4 amigos dele em países diferentes, e sabe o que aconteceu? Os 5 jornalistas foram mortos. Numa mesma semana foram mortos os 5 jornalistas, porque revelaram este grande plano maléfico contra a igreja do Senhor Jesus. Não podemos confundir a nossa fé no que vai acontecer daqui para frente. Pode observar, quem acompanha a grande imprensa sabe dos grandes escândalos que estão acontecendo no meio evangélico. Tudo o inimigo está fazendo para desviar a atenção da igreja do Senhor Jesus sobre o arrebatamento dos remidos do Senhor. Precisamos ouvir esta voz sempre de Cristo: eis que cedo venho. Aleluia. Segunda mensagem: guarda o que tens. Aleluia, Jesus. Daí a necessidade de nós nos apegarmos cada vez mais com Cristo Jesus, o nosso Salvador. Aleluia, Jesus. E preservar e zelar pela salvação que Ele tem nos dado. A igreja de Cristo, as ovelhas de Cristo, não pode mais ficar se apegando com coisas deste mundo, nem se confundindo com os últimos fatos que têm acontecido. Porque assim como aconteceu na época do Senhor Jesus, que o inimigo pediu para cirandar com os apóstolos do Senhor Jesus, com os seguidores do Senhor Jesus, não vai ser diferente nestes últimos dias conosco. Muitos vão passar testes, provações, dificuldades, dúvidas. Será que Jesus realmente vai vir? Imagine, irmãos, quem não tem conhecimento de um plano maléfico desse e vê imagens
nos céus. As pessoas olhando e vendo as imagens lá no céu, imagens holográficas. Isso vai haver uma confusão em todo o planeta Terra. Nós temos que orar e pedir a Deus e pedir a Cristo: vem, Senhor Jesus! Aleluia, Jesus. Antes que o inimigo tome os governantes. E quem não está tomado já pelo inimigo neste mundo? O inimigo, quando tentou o Senhor Jesus, o que ele disse? Todos os reinos eu te dou, para que te prostres e me adore. E é o que o inimigo tem feito com os governantes. E não é só no Brasil, é uma confusão geral no mundo inteiro. Pessoas sendo usadas pelo inimigo para fazer a vontade do diabo, de Satanás, nesses últimos dias, destruindo as crianças, com projetos maléficos no Congresso Nacional. Quem não tem conhecimento do que está acontecendo, e que na calada da noite estão aprovando projetos contra a família, contra as crianças, contra a juventude do nosso país. Isso só nos mostra uma coisa, é Jesus dizendo: eis que cedo venho, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia. É perceptível que há investimento de todas as formas por parte das trevas, do mal e deste mundo para nos tirar da presença de Deus. E a gente está percebendo que só vai ficar na igreja, na presença de Deus, irmãos. Há um esfacelamento geral nas igrejas. As igrejas estão ficando vazias. Metade do povo está na igreja, outra metade estão desviados, estão fracos. Que nós venhamos a ouvir a voz do Espírito Santo, para que não venhamos a perder aquilo que nós já temos ganho. Foi grande o preço pago pelo Cordeiro de Deus. Aleluia, Jesus. Dizendo para cada um de nós que nós temos valor. É Cristo apontando para nós e dizendo: você tem um grande valor. Não perca a sua coroa. Se você passar nestes últimos dias por tentações terríveis, por provações apertadas, difíceis de suportar, lembra desta palavra que Deus está te mandando nesta noite, para que você não perca aquilo que já recebeu da parte de Deus. Aleluia, Jesus. A libertação, irmãos, isto não tem preço. Aleluia. Resgatados por Cristo, que nós estávamos nas garras do inimigo e Ele nos resgatou. Eu diria para você que você não serve a Deus, você não está na igreja, não é por vontade própria não, é porque você foi chamada, resgatada pelo Senhor dos céus e da terra. Glória a Deus. Então vamos zelar por tudo que o Senhor tem colocado diante da nossa responsabilidade para servirmos a Ele em qualquer situação, sem permitir que as circunstâncias externas venham a afetar a nossa fé, a nossa confiança e a nossa esperança em Deus. Que Deus, através do Espírito Santo, coloque esta mensagem em nossos corações, na nossa alma, para que no tempo que nos resta estarmos alerta sobre este assunto, a volta de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele está voltando. Eu fiquei espantado, irmão, quando vi o vídeo que um amigo meu me mandou sobre este projeto Blue Beam, em inglês. É raio azul, porque vai enganar muitas pessoas, vai haver um desespero. Se não for a graça de Deus na vida da igreja do Senhor Jesus, muitas pessoas serão enganadas. Amém?
acreditarem.